Olá, 18 de novembro. O Unesp Notícias desta segunda-feira fala do vestibular da Unesp. Quase 100 mil candidatos participam da primeira fase em todo o estado. E veja também. O projeto pode isentar idosos e deficientes no pagamento de vagas rotativas. Boa tarde. Idosos e deficientes físicos de Bauru podem deixar de pagar para estacionar em vagas exclusivas das áreas verde e azul. O projeto de lei está em discussão na Câmara. Cleiton é deficiente físico e dirige há 4 anos. Quando vai ao centro da cidade, ele encontra dificuldades para estacionar o veículo em uma vaga exclusiva. Você põe o cartãozinho da área azul, tem direito a 1 hora ou 2 horas. Se você ficar mais que isso aí, você tem que voltar no seu veículo para poder trocar. Muitas vezes você tem que ir atrás do rapaz que vende o cartão, porque ele não fica no local. Foi pensando em situações como essa e também na dificuldade de mobilidade dos idosos que o vereador Fábio Manfrinato propôs um projeto de lei que isenta o pagamento em vagas exclusivas das áreas verde e azul. É uma vaga garantida por direito para essas pessoas que possuem a credencial, que eles terão que ter essa credencial para estacionar, assim como já vem sendo através da resolução 303 e 304 do CONTRAN. Então isso vai apenas isentar o pagamento. Ainda de acordo com o projeto, as pessoas com deficiência e os idosos também não precisariam mais trocar de vaga. O presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa concorda com a isenção no pagamento, mas é contra a possibilidade de uma vaga ser ocupada por tempo indeterminado. Eventualmente outros idosos poderão fazer uso dessa vaga, poderão necessitar dessa vaga. Para ficar o dia todo numa vaga que outros poderão usar, eu acho que seria abuso. Eu acho que a pessoa deve usar o tempo suficiente que necessitar daquela vaga. Mas, de acordo com Manfrinato, uma emenda com a limitação do tempo de permanência deve ser proposta. Questionado sobre o impacto que a isenção poderia causar à Indurbe, Manfrinato afirma não ser possível prever. Nós não temos como prever também quantas pessoas vão estacionar numa área azul ou quantas pessoas vão deixar de estacionar. Então, é simplesmente para poder mesmo dar essa facilidade de mobilidade para a pessoa com deficiência e para o idoso. O projeto deu entrada na Câmara e foi encaminhado para a Comissão de Justiça. O relator da comissão, o vereador Raul Gonçalves, enviou o texto para a Consultoria Administrativa e Financeira, que tem até o dia 25 deste mês para dar um parecer. Se o parecer for favorável, o projeto segue para a votação em plenário, onde pode ser aprovado ou rejeitado. Ainda hoje eu volto a falar sobre esse assunto com o coordenador da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Bauru. É o advogado Eduardo Janone da Silva. É aqui no Unesp Notícias. O feriado teve sol e calor. E como será que fica o tempo nesta semana? A resposta no Boletim IPMET. Para essa semana a gente vai ter dias típicos de verão. O sol aparece desde cedo, eleva as temperaturas. Como tem bastante umidade na atmosfera, a gente tem formação de nuvem a partir do período da tarde. E essas nuvens são carregadas e provocam pancadas de chuva. São rápidas e isoladas, não tem nenhum sistema atuando sobre o estado de São Paulo, não tem frente fria nem nada que organiza essas chuvas, então elas são rápidas e isoladas. Mas como está calor, então a chuva é forte. A chuva vem, a temperatura despenca, mas é só a chuva passar, o sol voltar e a temperatura já volta a subir e fica abafado durante a noite. Todos os dias passando dos 30 graus, chegando até os 34 graus entre quarta e quinta-feira. Chove em todas as regiões do estado de São Paulo. Amanhã o calor continua, o que favorece a formação de pancadas no período da tarde em pontos isolados do estado. Bauru pode ter chuva hoje ainda, agora no fim da tarde. Para esta terça também são esperadas pancadas no fim do dia.
Agora temos ventos de brisa leve, a 4 km por hora. A máxima hoje foi de 29 graus em Bauru. Amanhã os termômetros podem chegar a 33 aqui e 34 em Piratininga. Em Agudos, a temperatura deve ficar em 32 graus. Outras notícias desta segunda-feira. Quem passou pela rodovia Marechal Rondon encontrou tráfego intenso durante todo o dia. Na altura da Avenida Nações Unidas, quem seguia sentido interior teve que enfrentar longas filas. Segundo a concessionária Via Rondon, as obras são de recuperação do pavimento entre os quilômetros 340 e 346. Devem durar pelo menos mais 30 dias. Apesar da interdição de uma faixa, vários motoristas apressadinhos não diminuíram a velocidade. Já esse caminhão optou por seguir pelo acostamento. E foi registrada hoje uma rebelião na Fundação Casa, aqui em Bauru. O tumulto começou pela manhã. Segundo informações da Polícia Militar, os jovens colocaram fogo em colchões e danificaram cadeiras e mesas. Um grande número de policiais foi deslocado até lá, mas não chegaram a entrar na unidade. A situação foi controlada por volta das 2 horas da tarde. Um adolescente foi agredido por outros jovens e foi encaminhado ao hospital, mas passa bem. Eu fui conversar com o advogado Eduardo Janone da Silva, coordenador da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB em Bauru. É o que você vai ver no próximo bloco. E ainda hoje, veja como foi o vestibular da Unesp aqui em Bauru. Voltamos já. A gente continua a falar então sobre essa proposta de isentar idosos e pessoas com deficiência de pagar o estacionamento em área azul. Eu converso agora com Eduardo Janone da Silva, ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Eduardo, então como que você avalia essa proposta de isentar os idosos e não fazer parte também da rotatividade? Ok, essa medida que está sendo proposta aqui pelo vereador Fábio Manfrinato é uma proposta que a gente verificando nos municípios brasileiros, são propostas que realmente acabam sendo cada vez mais recorrentes. Ou seja, uma série de municípios brasileiros já possuem essa legislação municipal, onde a pessoa com deficiência e o idoso ficam isentos da taxa de estacionamento nos locais de estacionamento público, área azul, como é o caso aqui de Bauru. Ou seja, são situações que realmente a cada dia mais são mais recorrentes, e acredito que isso realmente represente um benefício interessante para a pessoa com deficiência e para o idoso, haja vista toda a condição de limitação que essas pessoas possuem. Talvez o único ponto que fosse interessante talvez ser analisado é a própria questão da rotatividade. Haja vista que, dando uma verificada nas legislações municipais a respeito desse tema, a pessoa com deficiência e o idoso, mesmo sendo isento do pagamento da taxa, ela fica condicionada também ao critério da rotatividade. Ou seja, até para que essas vagas também possam ser utilizadas e exista uma rotatividade entre as próprias pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Talvez o critério da rotatividade seja um critério interessante de ser mantido, todavia se valendo de alguns critérios diferenciados para que essa questão de um tempo maior poder ser considerado para que a pessoa com deficiência possa utilizar dessas vagas e também poder também ser considerado essa dificuldade, esse consumo maior de tempo que a pessoa com deficiência e o idoso possuem para poder se deslocar. A equipe do vereador já fez um levantamento com a Endurbe e eles identificaram que hoje 70 mil pessoas estão cadastradas, entre idosos, pessoas com deficiência e os familiares, que elas estão credenciadas a usufruir daquelas vagas especiais no estacionamento. Como o impacto seria muito grande, um grupo de 70 mil pessoas, então foi aventada a possibilidade também de que, se essa lei fosse aprovada, o benefício se restringisse só à pessoa com deficiência e não mais os seus familiares. Na sua visão, a lei teria efeito se fosse aprovada com essa restrição? A pessoa com deficiência, ela pode ser condutora do seu próprio veículo, ela tem a condição de dirigir veículo, ou ela também pode ser conduzida.
né? Ou seja, alguém vai conduzir aquele veículo para ela, né? E aí, nos casos, muitas vezes é um cuidador ou é um próprio familiar, né? Então, é necessário que essa situação também seja considerada, né? Para que as pessoas possam realmente, geralmente as pessoas com deficiência que não conseguem conduzir veículo, também possam ser beneficiadas, uma vez que uma pessoa da sua família vai estar dirigindo o veículo. Contudo, eu entendo que uma coisa também é bastante importante. Se a pessoa com deficiência não estiver no veículo e algum familiar desejar utilizar essa vaga reservada, eu entendo que essa utilização ela seria indevida. Queria aproveitar a sua participação, Eduardo, para ampliar essa discussão. Como que você avalia a acessibilidade nos órgãos públicos aqui de Bauru? Com certeza, a gente pode dizer que muito houve de avanço nesse período. Haja vista situações que realmente eram situações que inviabilizavam a pessoa com mobilidade reduzida, o próprio idoso ou a pessoa com deficiência, de acessar locais públicos, prédios públicos, pela falta de acessibilidade. Houve sim esse avanço. Por outro lado, a gente vê que ainda há muito a ser conquistado, muito a ser feito. Haja vista que hoje não é difícil você verificar prédios públicos, né, onde até possa existir uma entrada adaptada, mas que muitas vezes essa entrada ela fica obstada, fica fechada. A pessoa com deficiência tem que localizar o sujeito que cuida do patrimônio para poder viabilizar a entrada nesse prédio público. Ou seja, avanços houveram com certeza, porém ainda há muito a ser feito. Eduardo, muito obrigada por suas contribuições aqui ao Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. O Zoológico de Bauru iniciou hoje o período de inscrições para 2 cursos. O primeiro tem como público-alvo pessoas com mais de 50 anos e os objetivos são mostrar como os animais são cuidados e alimentados, além de apontar curiosidades sobre o comportamento de algumas espécies. As inscrições são gratuitas e vão até o próximo dia 25. O curso será realizado em 2 manhãs, no dia 26 de novembro e no dia 3 de dezembro. Já o segundo curso tem como público-alvo os professores e estudantes do último ano de licenciatura. Os objetivos são apresentar o parque e incentivá-los a desenvolver trabalhos educativos com os alunos lá no zoológico. As inscrições custam R$ 15 e vão até o próximo dia 29. Os contribuintes com dívidas em atraso na Prefeitura de Bauru têm até o dia 29 deste mês para regularizar a situação. A partir dessa data, quem ficar inadimplente vai estar sujeito a medidas como cobranças judiciais, aumento de no mínimo 12% na dívida e penhora de bens e valores em conta corrente. Para regularizar a situação, o contribuinte deve acessar o site www.bauru.sp.gov.br no link Parcelamento Administrativo ou procurar o posto da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, que fica no Poupa Tempo. No total, a Prefeitura tem a receber cerca de R$ 221 milhões em dívidas. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. A gente fala agora de vestibular. Já está disponível na internet o gabarito oficial das provas de ontem da Unesp. Cerca de 9% dos candidatos não compareceram aos locais do exame. Aqui em Bauru teve gente que até tentou fazer a prova, mas esqueceu o documento de identidade em casa. Quem chegou cedo teve tempo de conferir as listas e encontrar a sala tranquilamente. Em Bauru, 6.600 candidatos fizeram a primeira fase do vestibular da Unesp. As provas foram realizadas em 3 locais. Para o ano que vem, a universidade oferece 7.259 vagas em 179 cursos de graduação. Em todo o estado, cerca de 100 mil candidatos fizeram a prova. Alguns aproveitaram o feriado prolongado para estudar. Eu estudei pra caramba, me esforcei bastante. Passou o sábado estudando? Passei ontem também, hoje agora um pouquinho. Outros tiraram um descanso para chegar mais relaxados. Preferi sexta, sábado, me dispersar um pouco para não ficar tão nervosa. Quem chega em cima da hora tem dificuldade até para dar entrevista. Que disciplinas que você estudou mais, preparou mais para qual disciplina? Bom,
na verdade, mais na área de humanas, né? Geografia, português e comunicação. Neste local de prova, nenhum candidato chegou depois que os portões fecharam. Mas teve gente que perdeu a prova por falta de documento. Este jovem só se inscreveu no vestibular da Unesp, mas não pôde fazer a prova porque estava sem o RG. Estava na carteira, só que nisso eu tinha deixado em cima do sofá para mim pegar e trazer para a prova. Só que o meu irmãozinho estava no sofá, deve ter tirado de dentro da carteira. Para prestar zootecnia, né? Estudou muito? Estudei demais, treinei estudando, mas por causa disso agora não dá certo. O edital é bem claro, tem que apresentar o documento no original e com foto. Então, sem documento, né, não pode fazer a prova. Do lado de fora, os pais também ficam apreensivos, depois de acompanhar o esforço dos filhos ao longo do ano. A gente acompanha, a gente incentiva, a gente leva, a gente busca, corre atrás, então para ver se o resultado vai valer a pena. Filho do senhor está prestando medicina. Como é que fica? Aí o pai fica do lado de fora esperando? Como é que fica? É uma ansiedade, né? Uma ansiedade grande. A gente acredita no preparo dela e tá certo que não é fácil, né? A concorrência é grande, né? Mas a gente espera com otimismo, né? Uma das novidades neste ano é a implantação de cotas para alunos que vieram de escolas públicas ou para os candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas. Do total de vagas, 15% serão destinadas para os candidatos que vieram de escolas públicas, o que dá 1.134 vagas. Dessas, 35% são para os alunos que se declararam negros, pardos ou indígenas, o que corresponde a 391 vagas. A segunda fase será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro e os resultados serão divulgados no dia 27 de janeiro. E em fevereiro, o candidato tem que confirmar o interesse na vaga. Após sair o resultado da segunda fase, ele tem um período para confirmar o interesse pela vaga. Se ele não confirmar o interesse, ele perde a vaga. E olha, a maratona para o vestibulando só começou. No próximo domingo tem prova da FUVEST. São mais de 12 mil vagas em disputa. Os locais de prova foram divulgados hoje. E desde manhã a TV Unesp retransmite a programação da TV Brasil. Por conta disso, alguns dos horários dos nossos programas mudaram. Logo mais às 7 da noite tem edição inédita do Ciência Sem Limites. Já a reapresentação do Unesp Notícias, a partir de hoje, é às 8 da noite. E na sequência, 8h30, tem o programa Ópera Mundi. Acesse o site e confira a programação completa. O Unesp Notícias termina agora. Para você, uma ótima semana e até amanhã. Tchau! Thank you.